O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra da sua veste, e todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Na primeira leitura de hoje, nós vemos esse fato magnífico, maravilhoso. Salomão inaugura o templo de Deus. E depois de tantos trabalhos, foram 7 anos dedicados à construção do templo. Quantos homens trabalharam? 200.000 homens trabalharam durante 7 anos na construção do templo. Ele colocou ali toneladas de ouro, colocou ali toneladas de árvores que ele mandou trazer do Líbano. Ele se aplicou inteiramente, ele realizou o sonho do seu pai Davi. E Deus ficou tão contente com a construção desse templo, que no dia da inauguração uma nuvem luminosa tomou conta do templo. Era a manifestação de Deus. Deus se manifestava agradecendo a Salomão pela magnificência do templo. E a gente vê como Deus ama os templos magníficos. Aquelas doutrinas que diziam que os templos têm que ser pobres, porque para Deus a pobreza, essas doutrinas acredito que já caíram por terra. Porque as igrejas belas são as que atraem. Exemplo disso, os templos que os arautos constroem estão cheios, abarrotados. Está na hora de construirmos templos maiores e mais belos para atrair mais gente. E aqui, para Salomão, sensivelmente é Deus que se manifesta na nuvem. Ele até diz isso. O Senhor tinha dito que ia morar na nuvem. De fato, havia a palavra de um profeta que dizia: as nuvens são o apoio dos meus pés. O apoio dos meus pés. Então é uma maravilha a construção de templos. Conta-se que um monge assistiu o juízo do imperador Carlos Magno. E os demônios se reuniram quando ele morreram e apresentaram numa balança os pecados do imperador. A balança contorceu-se toda, parecia que o imperador ia ir para o inferno, ser condenado. Mas aí veio um anjo e colocou a basílica de Aix-la-Chapelle, que fica na Alemanha hoje, colocou do outro lado da balança. E essa basílica fez com que fossem, por assim dizer, superados todos os pecados dele. Não é? E o anjo disse que ele era responsável pela fundação de milhares de basílicas em honra de Nossa Senhora, por causa do amor que ele tinha e do reino que ele fundou, o Sacro Império. Mas uma basílica já foi suficiente para superar o que ele tinha feito de mal. Como Deus ama as igrejas. E nosso Senhor Jesus Cristo construiu alguma igreja? Construiu algum templo? A segunda leitura deixa claro para a gente que ele não construiu templos de pedra, mas ele construiu templos espirituais. Cada alma que ele convertia era um templo. E esse templo, um templo humano, sobrenatural, um templo espiritual, vale mais do que um templo material. Porque o templo material é feito de pedras, mas o templo espiritual são as almas humanas onde Deus quis morar.
que se tornaram templo do Espírito Santo pelo batismo. No dia do batismo, certamente essa nuvem, ela se manifesta para os anjos, não para nós. Nós não vemos, mas é o Espírito Santo descendo sobre uma criança batizada, certamente é uma imagem mais bonita do que o templo de Salomão iluminado pela nuvem. Muito mais, porque a alma vale mais do que o templo. Exemplo, Santa Águeda, que hoje comemoramos. Santa Águeda foi uma dessas maravilhas da história. Uma jovem que estava sendo cobiçada pelo governador da Sicília, e ele queria casar-se com ela, mas ela rejeitou ele, porque ela tinha coisa mais alta para pensar. Ela queria ser uma virgem consagrada. A vocação dela era essa. Então, ele ameaçou-a com todo tipo de tortura. Ela foi queimada, ela foi torturada, ela resistiu a tudo. E ele via que ela tinha uma cabeça dura para não renunciar à sua fé. Ele perguntou para ela: mas de que casta é você? Ela respondeu: apesar de eu ser de uma família rica e nobre, mas eu me orgulho, antes de tudo, de ser escrava de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela morre nas mãos desse homem ímpio. Mas é bonito, porque até hoje, 1700 anos depois, a igreja canta as glórias de Santa Águeda, da Catânia, na Sicília. E um templo material, a Catedral de Notre Dame, linda. Dr. Plínio dizia: a igreja de beleza perfeita, a alegria do mundo inteiro. Foi queimada, foi destruída. Vai ter que reconstruir ela, estão reconstruindo, não vai ficar tão bonita quanto estava antes. Mas Santa Águeda foi queimada também. As chamas consumiram o corpo dela, mas a memória e a glória dela permanece para sempre, inclusive por toda a eternidade no céu. Porque os templos de pedra morrem, mas, dizia aquele presidente, Deus não morre, e as almas que têm Deus também não morrem, permanecem gloriosas por toda a eternidade. Vamos pedir a Nossa Senhora a graça de amarmos esta luz, essa nuvem que habita em nós quando nós estamos em estado de graça. Façamos de tudo para não perdê-la, porque ela é o dom mais precioso até do que a nossa própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.